Oi, oi, pessoal. Vocês estão nos ouvindo? Se estiver nos ouvindo, clica Sim, a imagem já clique. na imagem no canto aí, né? O sim e não, que eu acho que para vocês são sim e não. A Andrea, obrigada. Obrigado, Renata. Bom, eu vou me apresentar, falar um pouquinho e depois vou dar a palavra pro Eduardo. Acho que a gente também pode esperar um pouquinho enquanto isso, né? Ver se chega mais gente. Bom, para vocês que estão aqui, eu me chamo Liz, quem não me conhece, meu nome é Liz Nascimento. Eu sou fonoaudióloga de formação, venho estudando e trabalhando com cuidados paliativos há alguns anos, há mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos. E resolvi fazer o Palhoquê para trazer algumas experiências mais presenciais não, desculpa, vivenciais, só que de forma virtual, né? Essa é a minha ideia. Então, a ideia aqui é a gente poder ter um espaço para interagir, para tirar dúvida, para conversar, para discutir, né? Um espaço seguro, legal, aconchegante. Essa é a ideia do Palhoquê apresenta. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui, por estarem prestigiando o nosso trabalho. A gente faz com muito carinho e espero que vocês possam aproveitar. O Eduardo ele vai falar um pouquinho sobre espiritualidade hoje e a ideia é exatamente vocês se sentirem à vontade para interagir bastante, né? Ele ficar falando e todo mundo só ouvindo, às vezes fica um pouco monótono e a gente não consegue absorver da mesma forma. Então, fiquem à vontade. Se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem, enfim, falar alguma coisa particular, podem se sentir livres, tá bom? Então, eu vou pedir para o Eduardo se apresentar para a gente antes de ele começar. E, enfim, se quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade, tá bom? Eduardo, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite aí para vocês, né? Já são 7 horas. Eu me chamo Eduardo Santana, para quem não me conhece. Eu venho trabalhando com a espiritualidade no sentido, não espiritualidade junto com nenhum tipo de credo e crença, né? Pela minha própria experiência, eu vim de várias religiões no Brasil, passei por mais ou menos 7 religiões, até chegar onde cheguei. Hoje eu trabalho com orientação intuitiva, orientação espiritual para ajudar as pessoas no caminho do autoconhecimento, nas lições de vida, que são aquelas coisinhas que nós temos medos e dúvidas e não entendemos, e também para o famoso despertar da consciência, né, o reconhecimento da nossa essência, quem nós somos, além dos pensamentos, eu posso dizer assim. Então, hoje, tipo, para deixar logo vocês entenderem, eu não trato sobre religiosidade, porém também não excluo, pois tudo é uma inclusão na espiritualidade. Ou seja, mesmo que eu comente algo ou fale algo e toque com alguma crença de vocês, eu peço que vocês podem guardar, aproveitar esse momento para, tipo, o que eu senti, que ele falou, que eu me senti um pouco desconfortável. O que é essa questão? O que é essa pergunta? E essa pergunta vocês podem trazer para mim, né? Comentar aqui no chat. E aí a gente pode fazer uma investigação juntos para poder entender um pouco mais além, né? Porque eu gosto de dar um exemplo muito simples, por exemplo, que às vezes a gente vê o que a gente pensa e não o que realmente as coisas como são. Nesse exemplo, antes de começarmos, né, já começando, porque geralmente o que eu falo e comento posso dizer, é muito conhecido como intuitivo, não é um conteúdo pensado, né, é um conteúdo baseado nas consciências que estão aqui nesse exato momento e vem surgindo através de mim e eu vou compartilhando com vocês. Então, no sentido que eu estava falando sobre a ver as coisas como são e não como a gente pensa que é, por exemplo, se eu perguntar a vocês se eu mostrar uma camisa a vocês e perguntar o que vocês vão estar vendo, geralmente as pessoas vão dizer eu vejo uma camisa. Entretanto, ali é só apenas uma forma, né? A forma da camisa, mas são fios que são o tecido, fios de lãs ou linha que formam uma forma, ou seja, a camisa sempre são fios todos colocadinhos juntos, né? Então, dessa forma, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, como é um trabalho aqui, como o tema é voltado, né, espiritualidade para a área da saúde,
no sentido de que como podemos incluir uma espiritualidade ou mesmo trabalhar com um paciente que tenha, por exemplo, uma questão que muitas vezes toca no nosso pessoal. Ou seja, um paciente que às vezes traz uma questão familiar e que muitas vezes nós temos um problema familiar, né? E que a gente não conseguiu resolver, por exemplo. Então, geralmente eu não gosto de falar em termos de ser problema familiar, porque o problema sempre a gente pensa que a gente tem que resolver tudo. E muitas vezes, certas circunstâncias da vida, nós não podemos resolver. Nós podemos apenas deixar que tome o rumo que tem que ir e apenas a gente continua com a nossa atitude e mudando os nossos jeitos perante a situação. Então, dessa forma, como não é uma linhagem, né? Tipo assim, como eu passei, após as religiões que eu passei, e eu questionava muito, e algumas pessoas, e geralmente aqueles maiores na ordem não conseguiam me dar respostas para essas questões. Então, eu comecei a meditar no meu caminho. Então, como eu comecei a me dedicar 100% à meditação para buscar essas respostas em mim, até que um dia é o que algumas pessoas conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, sobre o deslocamento, não deslocamento, mas uma separação entre o que a gente pensa que nós somos e a percepção daquilo que nós somos. E foi isso que ocorreu nessa experiência de meditação comigo. E hoje é como eu compartilho para as pessoas. Nós podemos utilizar, por exemplo, todas as crenças que nós temos, sim, a qualquer momento. Também podemos nos separar um pouco para ver as coisas e ter uma percepção diferente. Então, nos separar em que sentido? Por exemplo, muitas vezes eu vejo que em algumas discussões com amigos, né? Muitas vezes uma discussão simples, uma comunicação simples entre amigos gera assim um conflito muito muito grande, um conflito entre a minha opinião e a sua opinião. E geralmente quando eu estou conversando com meus amigos, eu geralmente informo, isso aqui é um compartilhamento e não um concurso quem tem que ser melhor ou pior ou mais ou menos. Ou seja, as interações que nós temos, juntamente como essa que nós estamos tendo aqui agora, é um compartilhamento. Estou compartilhando aquilo do que eu vejo, do que eu vivo, da forma que vivo, para que vocês possam incluir isso na sua experiência do ponto de vista de vocês, ou seja, através da sua própria experiência. E não é algo que realmente deve se fazer. Não, é algo que pode ser incluído e você experienciar. Por que eu digo isso? Porque quando eu saí desses conflitos internos, né, entendi, na verdade, não fugi, entendi esses conflitos internos, eu passei a entender os conflitos das pessoas que surgiam diante de mim. Ou seja, eu gosto muito de comentar que aquilo que nós temos ao nosso redor, o ambiente onde nós estamos, as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente familiares, eles são os famosos gurus da nossa vida, ou professores, né? Porque a palavra guru vem muito da Índia. Ou seja, mestres e professores. Aquilo que você aprende no ambiente onde você está 100%, você não enfrenta no seu externo. No sentido de que não importa o conflito que você entendeu no seu ambiente, você vai entender o conflito que esteja diante de você. Porque além das situações, eu posso dizer assim, mais por baixo dos panos de todas as situações, existe essa inteligência, né, universal. Alguns conhecem como Deus, alguns conhecem como universo, alguns conhecem como espírito. Essa inteligência que somos nós, é a nossa essência, não podemos nos separar dela, mas podemos achar que somos outras coisas através desses filtros que colocamos, de condições que são nos colocadas. E nesse sentido, esses filtros que nós aceitamos como verdades, não sei, tipo, de onde eu venho, da cidade onde eu venho, que eu venho de Aracaju, Sergipe, hoje eu moro no Canadá, mas minha mãe sempre falava, não deixa a chinela virada ao contrário, porque isso faz mal. E quando eu já era pequena, eu falava, faz mal em quê? E ela falava, você pode morrer. Eu falava, então eu vou desafiar essa diacha, essa morte. Cadê essa morte que não vem? Eu deixo a chinela virada todo santo dia, essa morte não vem. A mesma coisa era a camisa virada ao avesso. E aí ela falava, camisa virada ao avesso faz mal. Eu disse, mal a quem, minha mãe? Nunca morri, nunca tive nenhum problema. Só que quando a gente começa a investigar mais internamente e perguntar realmente de onde vem esse credo, essa crença. E podemos utilizar, por exemplo, sabe, quando a mãe quer que o filho faça o que ela quer, ela inventa uma historinha.
Ou seja, ela cria aquilo que faz mal porque a criança vai fazer e ficar com medo. E isso entra em nós de uma certa forma porque nós aceitamos e não questionamos. Então ficam-se conhecidos como padrões inconscientes e isso fica se repetindo na nossa frente diante dessas experiências que temos, que ao invés de serem problemas, são desafios. Eu prefiro mais falar em desafios, porque é uma questão. Se podemos resolver, resolvemos. Se não, aprendemos sobre nós e deixamos ir naturalmente. Não adianta muitas vezes tentar modificar um problema. É como se fosse brigar com o próprio clima. A gente vai brigar, vai se estressar, vai gerar um conflito interno e nada vai mudar. Então, dessa forma, por exemplo, quando se chega a esse ponto de questionarmos as nossas crenças ou lidarmos com um paciente, por exemplo, como o trabalho da Liz, né, ou com um paciente, por exemplo, em estado terminal e que eles estão muito carregados dessas crenças, né? Por exemplo, eu sei que minha mãe não tem uma... Minha mãe, ela vem do catolicismo, por exemplo. E às vezes ela conversa comigo e mesmo eu vendo as coisas de uma forma diferente, eu não luto nem tento provar para ela o contrário. Eu converso com ela e aí ela fala, eu tenho um problema, eu estou com medo disso, um problema de saúde aqui. E eu falo, tá, minha mãe, a senhora pode fazer alguma coisa com isso? Ela diz, não. E aí eu pergunto, o que é Deus para a senhora? E ela disse, Deus é amor, é paz, é tranquilidade, é fé. E aí eu falo para ela, como a senhora pode se conectar com isso? Como a senhora pode se investir nisso mais? E ela fala, realmente, né, eu posso fazer minhas orações. E aí ela acha o meio mais fácil dela para ela ficar se confortável e lidar com esse conflito de uma forma muito mais saudável para ela. Ou seja, algumas vezes as pessoas tentam forçar o que se crê no outro. E isso é a mesma coisa que tentar dar água para alguém que não tem sede, né? A gente vai gerar uma maior confusão e não vai chegar a nenhum lugar com isso. Então, é importante e eu posso dizer assim que é muito mais importante essa questão do autoconhecimento. E eu até fiz um vídeo onde eu falava assim, quando a gente tem realmente um problema de saúde, nós buscamos um médico. Se temos algum problema na nossa boca, nós buscamos um dentista. E quando temos questionamentos internos, nós buscamos quem? E a resposta seria buscar a nós mesmos, no sentido de se auto-perguntar a própria questão. O que eu sinto sobre isso para a gente ter o próprio questionamento respondido por nós mesmos, porque essa inteligência universal, né, ela responde através de uma intuição e sempre está disponível para nós. Apenas temos que nos fazer disponíveis para isso. Então, esse autoconhecimento, essa investigação que muitas vezes alguns livros eles pontuam a direção, alguns mentores, mestres, eles pontuam a direção porque eles já chegaram a esse ponto. Então, eles conseguem dizer a você qual o direcionamento melhor para você ter um entendimento sobre si. Mas a partir do ponto que sempre te enche de mais alguma coisa e você acaba ficando sobrecarregado com tantas crenças, com tantas coisas no seu caminho. E muitas vezes esse sobrecarregamento, nós queremos investir no outro que achamos que ele tem um problema. E muitas vezes a visão que nós temos de um problema do outro, às vezes não é um problema, é algo que o outro realmente gosta de viver porque desafia a ele. E dessa forma, podemos aplicar em diversos âmbitos. Então, eu posso trazer assim, mas como, Eduardo, eu posso aplicar esse autoconhecimento de uma forma que eu possa resolver uma questão ou me observar mais, me autoestudar, eu posso dizer assim. Eu vou trazer um exemplo agora para vocês, no sentido que quando eu tive uma infecção no ouvido há um ano atrás e eu não sabia nada sobre o sistema daqui do Canadá, ainda de saúde, porque eu nunca tinha ficado doente depois de quase 2 anos. Então, eu tive essa infecção e como eu sempre vejo tudo que surge no meu campo mental, eu observo aquilo, mas eu não me engajo com aquilo. O me engajar é tipo, eu não acho que eu sou aquilo que essa vozinha na nossa cabeça fala. Né? Nós consideramos essa voz na nossa cabeça que somos nós, mas na verdade são os condicionamentos. São os ensinamentos que nós recebemos, são todas as crenças que nós recebemos desde quando nascemos até agora. Então, no momento que eu estava no hospital, eu estava com dor, mas não tinha sofrimento. Existe uma diferença entre existir a dor física e o sofrimento gerado internamente. Esse sofrimento gerado internamente é quase um auto-julgamento, é quase como se nós estivéssemos
tentando apunhalar nós mesmos com alguma coisa, que são os próprios julgamentos que a nossa mente investe para nós mesmos. Então, eu estava simplesmente observando aquela dor, ficando quieto para poder ficar mais calmo, e o tempo de espera estava sendo muito grande. E eu estava vendo esses conflitos surgindo na minha mente. Nossa, você vai perder a audição, vai acontecer isso, vai ser muito caro. E eu observando tudo aquilo. Até que um ponto ficou tão sobrecarregado de pensamento que eu conseguia observar aquilo. Internamente eu olhei e falei assim, muito obrigado por se mostrar mais uma vez que eu não devo confiar 100% no que essa voz fala. E de repente essa voz se desfez. Puf, os pensamentos se desfizeram. E lá eu estava presente no ambiente, ainda observando toda a dor no físico. Ou seja, por que eu comento isso? Porque muitas vezes essa identificação que nós temos, né, de achar que eu sou isso e eu nunca vou mudar porque disseram que sempre tem que ser assim, ela não é verdadeira. No sentido de que se você olhar para o seu passado e acessar essa memória, ela não precisa trazer tantos problemas na nossa vida, né, tantos conflitos internos. Nós podemos utilizar aquelas memórias como ponto de direcionamento em uma conversação, em um direcionamento. Como eu falei para vocês, olha, essa situação existiu um ano atrás, né? Eu experienciei, mas não existe sofrimento em mim porque aquilo aconteceu. Eu passei quase 6 meses com a audição um pouco reduzida, mas eu não gerei conflito com aquilo e permiti que o corpo tomasse o rumo dele. Ou seja, hoje a audição voltou tudo ao normal e eu não procurei nenhum profissional especializado na área para tentar resolver aquilo, porque eu confiei nessa inteligência que existe no corpo, né? Mas como se chega a esse ponto? Chega ao ponto de nós percebermos que nós já tivemos suficiente desse autossofrimento gerado em nós, porque muitas vezes quando a gente não percebe esses sofrimentos guardados em nós, né? Porque é normal na sociedade onde vivemos, como falam que é muito normal a vida de sofrimento e nunca seremos felizes. E posso dizer, através do ponto de vista da minha própria experiência, é possível se livrar 100% do sofrimento. É possível se livrar dessa insatisfação, dessa infelicidade e viver realmente em plena felicidade e paz. Porém, nós precisamos desse afastamento, desse distanciamento interno, dessa mente que algumas pessoas chamam de ego, conhecem como ego ou mente consciente, que nós temos. É preciso silenciar esse ego? De forma nenhuma. Tentar silenciar o ego é como tentar lutar com a própria sombra. Nunca conseguimos. É possível reeducar o ego através de uma inteligência maior que ele, eu posso dizer assim. E essa inteligência é quem nós somos. Tocando nesse ponto, quem nós somos é viver de uma forma mais consciente, no sentido de que se surge alguma coisa no nosso campo mental, no nosso campo emocional, não precisamos reagir. Eu posso até indicar para vocês, eu não sei se está tendo essa série aí no Netflix, mas para quem tem Netflix, aqui se chamam basicamente os políticos, algo assim, eu acho, os políticos. Não sei se vocês já ouviram. Não. Bom, aqui no Brasil eu nunca vi não essa série. Se alguém já tiver ouvido, por favor. Aqui é basicamente, acho que é The Politicians, algo assim. Ou seja, eu posso citar um exemplo. Esse rapaz, ele é uma pessoa muito rica, né? Muito bem de vida, posso dizer assim, como a gente conhece, de uma família muito milionária, e ele quer ser político. E primeiro ele está aplicando para ser tipo o escolhido da escola, da escola onde ele está estudando. O que acontece é que, por exemplo, ele está infeliz, ele está insatisfeito com a vida que tem, ele é gay e não se assume, ele começa a ter um caso com um professor dele de línguas, e esse professor também tem uma relação à parte, e eles ficam tendo esse caso, só que no decorrer das situações, por exemplo, dele tentar ser esse político, né, selecionado da escola, tem os debates, tem as provas que ele precisa mostrar que ele vai trazer mudanças para esse ambiente. E o que acontece é que quando algo vai além da expectativa dele, ele explode muito rapidamente, sabe? Ele explode do nada. Então, quando ocorre essa explosão, eu acho tão engraçado o ator, porque ele fica com todas as veias grossas do pescoço, com aquela expressão de bem vermelho, assim, com muita raiva. E aí tem uma menina que ele conhece que ela foi
A avó dela ensinou ela disse a ela que ela tinha câncer, mas a avó dela envenena ela para ter direitos e receber presentes das pessoas de fora. Então, o que acontece é que essa essa menina, ela é tão inocente, ela cresceu numa inocência tão grande, confiando na avó, confiando no outro, que quando eles se encontram, ele só consegue se descarregar para ela, dizendo: eu estou infeliz, eu estou insatisfeito, minha vida não é isso que eu quero. Eu tento mostrar isso para as pessoas para ser aceito. E aí é um ponto importante que nós podemos perceber. A partir do ponto que conseguimos ficar conscientes dessas coisas que temos em nós, que carregamos essa bagagem, é um ponto importante onde podemos questionar: calma, realmente eu sou isso? Realmente eu sou isso que essa pessoa está me falando? Ou eu sinto que eu sou algo diferente? Ou que eu sinto, não com relação às outras pessoas, mas eu sinto que eu não sou essas condições, essas crenças impostas. E aí é o momento onde você decide, é como se você tivesse com uma pedra quente na mão e você decide: eu já tive isso foi suficiente em toda a minha vida, eu agora deixo de lado. Eu já experienciei muito sobre isso. É apenas uma simples decisão. É preciso estar consciente e você pode até usar a outra moeda, o outro lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? Isso está me gerando desconforto. O que eu poderia acreditar que iria me gerar um conforto maior comigo mesmo? E aí você começa a agir através dessa outra visão. Agir através desse outro pensamento, por exemplo. Por que isso? Porque nem todos nós ainda em nosso coração, posso dizer assim, não existe esse desejo tão interno de abandonar tudo para realmente vivermos em plenitude, eu posso dizer assim. Porque requer coragem, de uma certa forma. Requer coragem para a gente desapegar de todos os desejos que a gente guarda em nós. É preciso isso para melhorar a nossa vida? Não. É preciso de escolhas em mudarmos a nossa atitude diante das situações, como eu citei anteriormente. E a partir desse ponto, tudo que o outro mostra na nossa frente, nós podemos decidir, mas não de uma forma reativa, mas de uma forma muito mais calma, tranquila, observando primeiro, ouvindo. Calma, você está me acusando sobre isso ou dizendo que eu sou isso? Entendi. Mas muito obrigado pela sua opinião. Eu acolho de uma certa forma. Precisa aceitar 100%? Não. Aceita aquilo que é melhor para você. Afinal, ninguém pode te dar água sem você querer beber. Não é verdade? Então, desse ponto, fazemos e pegamos isso para aplicar no nosso dia a dia, né? Como podemos aplicar no nosso dia a dia quando estamos em uma interação com o outro? Lembrando, isso aqui, tudo que eu estou falando, vocês podem pegar nas suas áreas de aplicação e tentar encaixar, entende? Porque não é algo que não pode ser utilizado, não é algo concreto, é algo sempre maleável para vocês adaptarem a vocês mesmos e a partir desse ponto viverem as suas próprias experiências e ter as suas próprias experiências nesse sentido. Porque o que eu gosto muito de fazer, não no meu trabalho, né, posso dizer assim, mas é um modo de vida. O que eu compartilho através do meu trabalho é o que eu vivo realmente. Então, desse ponto de vista da minha própria experiência, algumas pessoas chegam para mim dizendo: mas eu ouvi dessa pessoa que eu li um livro que eu tenho que ser assim. Aquele livro é a experiência daquela pessoa. Significa que você tem que ser o mesmo de forma alguma. Da mesma forma que existem diversas expressões da natureza, diversas plantas, uma flor não é igual a outra, mas nenhuma compete entre si. Todas estão no seu território, tendo a sua própria experiência e vivendo de uma forma mais simbólica, da forma que é. E nós precisamos resgatar isso no nosso sentido, para que possamos primeiro entender a nós mesmos para poder ajudar o próximo. Porque não adianta a gente tentar resolver, por exemplo, eu posso botar num exemplo de um paciente terminal que tem um problema com a filha muito grande há anos e a gente chegar e tentar consertar aquele problema, né? Ou consertar porque vemos ele na fase final. Significa que o que podemos fazer com aquilo? Podemos gerar uma interação em entender aquela pessoa para que possamos ver se existe alguma abertura para ir falar com a outra. Precisamos resolver o conflito? Não. Precisamos trazer uma conscientização para que ambos deixem o conflito de lado e percebam que a interação entre dois seres humanos, duas pessoas próximas,
é muito mais íntima do que qualquer conflito que a gente carrega, que muitas vezes é uma história mental que a gente repete na nossa cabeça. Né? Porque se, por exemplo, tivermos uma briga nesse exato momento, eu e você que está me vendo aqui agora, e amanhã fomos tentar resolver esse conflito que aconteceu hoje, não existe mais, apenas na nossa cabeça. Ou seja, existe uma forma de tentarmos entender por que geramos aquilo e que estávamos querendo, né, mudar alguma coisa no outro, dizendo que é certo e que é errado. Porque basicamente esses conflitos, eles são gerados pela ideia de que um se considera certo e o outro considera errado. Porém, ambos estão certos no seu ponto de vista, né? Então, é a famosa a verdade que as pessoas falam. Por exemplo, existe o ensinamento do Jesus que conhece a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas cada um tem sua verdade. E é um ponto importante. Cada um tem sua verdade quando se trata de um ponto do nosso ego falar, que eu estou certo, eu tenho isso. Mas a verdade que Jesus falou é uma verdade muito mais pura. Primeiro, ele vem de uma região que é no Oriente, né? Ou seja, a linguagem era diferente, era muito diferente da linguagem que nós temos no Ocidente. E a verdade, porque para essas religiões ou para esses idiomas, a verdade que eles consideram é algo que é permanente, imutável. E todas as outras coisas que passam diante de nós é transitória, ou seja, uma ilusão. Ou seja, da mesma forma que um pensamento surge, uma emoção surge, ela não é permanente. Sempre vemos aquela emoção surgir e desaparecer. Um pensamento surgir e desaparecer novamente. Ou seja, essa verdade que ele tratava. O que é isso que sempre está consciente de todas essas transitoriedades, mas que é imóvel dentro de nós. No sentido que é uma pura paz, uma pura tranquilidade. Ou seja, estamos sempre conscientes de todas as histórias que surgem na nossa vida. Entretanto, muitas vezes nos engajamos. Essa voz podemos perceber quando estamos numa cozinha, fazendo uma comida ou lavando um prato e começamos a falar com nós mesmos. Ah, mas eu vou dizer isso para ela. Não, calma, mas por que ela me disse isso? Quando você se percebe falando com você, é um ponto que você pode dar um passo atrás. E você percebe que essa voz está falando e que você observa isso. É basicamente como se, por exemplo, vocês estão me assistindo, né, através do visual, do computador, do celular de vocês, mas vocês sabem que você não sou eu, nem é a tela do computador. Ou seja, você está consciente dessa tela, dessa imagem, consciente até mesmo da minha voz, do som que você escuta, entretanto você não é nada disso. Da mesma forma, vamos aplicar de uma forma interna. Como eu percebo tudo isso que surge no meu mental? Como eu percebo que surge isso no meu emocional? Então, pegando isso, podemos pegar todas as coisas que surgem diante de nós através das interações que temos. Seja através de um trabalho, seja através de uma simples coisa que estamos olhando na nossa frente. Por exemplo, eu posso pegar essa garrafa e dizer assim, nossa, que garrafa feia ou bonita. Não, a garrafa é o que é. Feio ou bonito é simplesmente uma rotulação que fomos acostumados. Porque achamos que as coisas são verdadeiras porque vemos com a nossa visão. Ou seja, aquilo que é prazeroso para os nossos sentidos, até mesmo para o ver, é bonito e é bom. Se não é prazeroso, é ruim, feio e negativo. Ou seja, não dá para a gente viver qualificando, quantificando todas as coisas que surgem diante de nós e acharmos que aquilo é algo que é completamente verdadeiro. Sempre vai ser daquele jeito. Do mesmo jeito que as pessoas dizem, as pessoas mudam. Tudo pode mudar a qualquer momento, até mesmo nós, mas sempre estamos conscientes dessa mudança. E aí, podemos acessar essa dimensão em nós, né? Porque não é algo separado. E essa dimensão é o que algumas pessoas conhecem como intuição, sabe? Aquele momento que você vai fazer alguma coisa e você sente tipo algo falando em você, não faz isso. E muitas vezes quando a gente faz, a gente diz, poxa, eu senti que eu não deveria fazer isso. Por quê? Porque essa intuição é essa dimensão que nós somos. Perceba que quando a intuição surge, não sabemos identificar se ela está separada de nós. Não é como um pensamento que surge na nossa cabeça, é como um sentimento muito fino, eu posso dizer assim, muito bem calmo, que surge e diz, não faz isso. E não barganha.
A nossa mente costuma barganhar. Faz isso porque você ganha isso. Fala com essa pessoa porque você tem esse retorno. Ou seja, a nossa mente ela gosta dessa interação de ganhos e perdas para poder crescer, porque o nosso ego ele gosta de se sentir ou superior e às vezes inferior, de certa forma. Ou seja, até mesmo quando temos uma crença, costumamos utilizar essa crença, mas nos culpar mais à frente. Não tem nenhum problema, você utiliza da sua forma que faz você se sentir melhor naquele exato momento. Então, dessa mesma maneira, podemos começar a botar essa atenção na nossa intuição e então ver o que essa intuição está falando e nos respondendo ou dando direcionamento diante daquela interação que está surgindo. Então, é muito mais fácil perceber a nossa mente falando, né, gerando condições. Por exemplo, estamos quietos, tranquilos. Sei que agora é uma situação muito desafiadora, posso dizer assim, né, o que estamos enfrentando agora com essa pandemia. Podemos lutar com isso? Jamais. Podemos nos conscientizar sobre isso? Sim. E através dessa autoconscientização, dessa forma que vivemos e começamos a implementar, seja uma forma mais tranquila para viver mais em paz, em tranquilidade, o outro aprende através do exemplo. Porque é igual a criança, né? A gente tenta falar, não faz isso, a criança faz. A gente repete um ato e a criança repete junto, sem a gente mesmo precisar falar. Porque é assim que funciona. As atitudes, elas geram maior conscientização do que simplesmente as palavras, posso dizer, de uma certa forma vazia ou imaginárias. Entende? É o conselho do amigo. O amigo sempre tem o melhor conselho para aquele relacionamento do outro amigo. Nunca aplicou na própria vida e fala para o amigo aplicar. E aí o amigo nunca aplica, porque não é algo que é realmente sabedoria. Entende? A sabedoria é aquilo que, por exemplo, transformamos ou entendemos os nossos medos e dúvidas, né? De uma forma muito simples. Posso dizer, quando sentimos ciúme, não é o ciúmes que existe, é uma insegurança sobre nós mesmos que estamos tendo. Quando entendemos essa insegurança e integramos em nós, né, o entendimento dela, dessa lição, eu posso dizer assim, transformamos em sabedoria. Então podemos dizer e compartilhar com o outro da mesma forma que fizemos, ele pode fazer e vai funcionar, porque a sabedoria transforma. O conhecimento, ele só é passado de mente para mente e muitas vezes gera só apenas confusão ou inflação de uma imagem que tentamos construir de um eu que somos e que sabemos que não está sendo muito em sincronia com o que sentimos que somos naquele exato momento. Entende? Por isso, muitas vezes tentamos aplicar alguma coisa no nosso dia a dia, ou um livro que lemos, ou um vídeo que assistimos, tentando fazer o mesmo, porque confiamos naquela pessoa e aquela pessoa diz que é certo fazer daquele jeito, mas você sente que algo está indo contra você, sabe? Você nunca chega naquele ponto, porque muitas vezes é simplesmente um conhecimento. O conhecimento ele é vazio de vida, eu posso dizer assim. A sabedoria ela é cheia de vida. E é isso que precisamos nesse determinado momento. Tanto seja dessas situações que estamos vivendo ao nosso redor, quanto para lidar com as pessoas que estão diante de nós. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento até então? Tem algo a colocar? Gostaria que eu comentasse algo mais da própria experiência, né, que vocês têm, porque aí eu posso ir mais a fundo, né, na experiência que vocês têm, ou como vocês lidam com certas questões. Se vocês tiverem, vocês podem digitar aqui no chat. Tá todo mundo tímido ainda. Sim, tá todo mundo tímido. Mas, Mas não tem problema, a gente pode continuar. Você tem alguma coisa não, para falar, Liz? eu Incrementar tenho, e... eu tenho, eu tenho, eu tenho. Na verdade, eu queria que você falasse um pouco do nosso, tentando trazer um pouco para o nosso contexto, de quando a gente atende um paciente, estando em fase terminal ou não, mas que a gente vê que tem um sofrimento, muitas vezes eu percebo que a gente tem uma certa dificuldade em como abordar essa questão da espiritualidade no paciente,
que está em sofrimento e mesmo com dor controlada, mesmo com aspectos físicos, emocionais, já com suporte, mas ainda assim com sofrimento espiritual, e a gente às vezes acho que por não ter tanto treinamento nos nossos cursos, na nossa graduação, etc., a gente fica um pouco assim travado de como eu falo, como eu pergunto, como eu chego, sem causar mais sofrimento, né? Então acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tá bem. É importante lembrar que muitas vezes nós precisamos, né, desse desapego das nossas emoções, porque é preciso também entender que o que são realmente as emoções. As emoções são apenas uma tradução dos pensamentos que estão passando pelo nosso campo mental. Ou seja, seria uma materialização desses pensamentos no campo físico, do sentir, né, dos nossos sentidos. Então, é preciso ter um pouco desse desapego dessas emoções quando estamos lidando com uma pessoa, né, um paciente na fase terminal, e que a gente vê que tem um certo tipo de sofrimento ou geralmente uma culpa, né, inconsciente ali sendo gerada, ou medo simplesmente do desconhecido, de não saber para onde está indo ou o que está acontecendo. Então, é preciso ter primeiro esse desapego e segundo, lembrar o seguinte, que por causa da nossa mente ver as coisas, né, de uma forma filtrada, eu posso dizer assim, ocorre que a gente vê aquele paciente, por exemplo, ele está em fase terminal, ou seja, tudo está acabando para ele, e muitas vezes esse nosso emocional inconsciente gera uma pena do paciente. Só que essa pena interior do paciente é uma superiorização do nosso estado mental chamado ego. Porque o ego diz, eu estou aqui super bem, tranquilo, máximo, isso é o máximo da minha vida. E aquele já está terminando, não tem nada, então ele está um pouco inferior a mim. É preciso entrar em mais um campo, posso dizer assim, de interação mais viva, de estar presente ali sem as nossas roupagens. Então, tiramos um pouco, é muito simples, sabe? Tipo, temos o hábito aqui no Canadá de entrar na casa de alguém e removermos os sapatos, né? Os sapatos ou os chinelos. Da mesma forma, posso te perguntar o seguinte, vamos deixar na porta de casa só por algum momento, só por um minutinho, o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente. Vamos deixar ali na porta. Ao sair do ambiente, nós pegamos de volta. Nós não deixamos de existir, estamos completamente presentes aqui agora. E aí entramos em um campo de reconhecimento, em essência, através desse reconhecimento em mim, desse sentir, né, de deixar essas bagagens fora, para o reconhecimento da pessoa na minha frente. E aí o que acontece? Uma investigação. É preciso investigarmos. É preciso entender primeiro sobre a nossa comunicação. Como eu falei no início, a nossa comunicação, né, é um compartilhamento. Ou seja, eu estou falando aqui para vocês e muitas vezes a nossa mente é tão rápida que começa a investigar, a olhar para várias direções na minha vida, né, na sua vida, por exemplo. Então você começa a ver os pontos que eu estou falando e começa a olhar na sua vida dessa forma, muito rápido. Ou seja, chega um ponto que nós temos que deixar tudo isso quieto, né? E aí perguntamos ao outro, o que você está sentindo sobre isso nesse exato momento? E aí a pessoa vai dando direcionamento, mostrando a direção para você. E é por isso que temos que ter uma escuta atenta, né? Estarmos tão atentos que a pessoa diz, eu vejo isso dentro de mim, ou ela vai falar assim, eu sinto muita culpa, porque eu não tratei essa pessoa assim, essa pessoa assado. E aí podemos fazer essa investigação, mas por qual motivo você sente essa culpa? Você sente algo que você poderia ter aprendido? E aí é o ponto-chave. Precisamos investigar o outro para trazer para um ponto de entendimento naquela fase final sobre aquilo que está tão discordante dentro dele. Porque muitas vezes sentimos essas coisas dentro de nós? É muito no sentido de que quando entendemos, temos esse entendimento interior sobre a situação, sobre essa emoção, sobre esse pensamento,
é como se respondêssemos aquela questão, né, do estudo, quando respondemos, a professora dá o 10 ali e nós nos sentimos livres. E dessa mesma forma, trazemos essa pessoa para um estado mais vazio, no sentido de entendimento e de paz consigo mesmo. Então, não é tentarmos como eu faço para mudar essa pessoa, ou como eu tenho que trabalhar essa pessoa. Não, como eu posso me desarmar nesse exato momento para estar presente como uma ferramenta para essa pessoa compartilhar aquilo que não pôde compartilhar quando estava no momento vivendo. E apenas às vezes só o fato de estarmos presentes, ouvindo essa pessoa, isso tira dela o peso, né? E aceitamos aquilo, abraçamos aquilo. É o famoso, um abraço é tão gostoso, né? Quando a gente abraça um amigo, uma pessoa próxima. A gente abraça e a gente não pensa. A gente está sentindo o abraço. Porque a gente está dizendo, eu incluo você nesse meu espaço. Eu te aceito, eu te reconheço. E esse reconhecimento faz essa transformação. Por exemplo, eu tenho um avô que ele já está, nossa, acho que já tem 92 anos ou mais. Ele está bem velhinho. E ele sempre foi muito ativo na vida dele. Ele era veterinário, teve um acidente, então parou de trabalhar por muitos anos. E todos os irmãos deles já morreram. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. O último irmão dele que morreu, ele foi para o enterro. Chegando lá, ele teve uma experiência e, tipo assim, passou um dia, ele foi e comentou para minha mãe e minhas tias. Ele disse, minha filha, tem como um morto tá vivo? E aí minhas tias ficaram, mas que história é essa? Ela disse, porque quando eu saí do enterro do meu irmão, eu vi o meu irmão sentado na porta da casa e dizendo, tá tudo bem. E quando ele olhou, tipo, ele lembrou que o irmão tinha acabado de morrer. Quando ele olhou de volta, o irmão não estava mais lá. E isso ficou gravado nele. Vem de uma família católica, sempre foi acostumado a isso no catolicismo. Só que o que aconteceu? Minhas tias ficaram dizendo, o senhor tá assustado, tá com saudade. Ficou negando a experiência dele, né? Por causa das crenças delas. E o que aconteceu foi, minha mãe, ela sabia que eu já tinha uma visão diferente, vamos dizer assim, e ela disse, meu filho, você pode conversar com seu avô, porque ele teve uma experiência e nós não estamos sabendo lidar. Ou seja, naquele ponto ela reconheceu que ela não saberia lidar, porque estava indo em conflito com as crenças dela. Então, ela me chamou, né? Eu sentei num quarto com ele e naquele momento eu fiquei completamente presente ali para ele. Eu disse, meu avô, o que foi que aconteceu, né? E aí ele sentou e disse, meu filho, tem como algum morto estar vivo? Porque ele só podia falar no entendimento dele. Né? E aí eu falei, como assim, meu avô? O que o senhor está falando com isso? Ele disse, vem cá, deixa eu te explicar o que aconteceu. E naquele exato momento eu estava ali atento a ele. E o incrível dessa experiência foi que, às vezes, ele fala algumas histórias muito antigas, né, que ele viveu. Às vezes ele está numa interação com a família. Mas por quê? Porque todas aquelas pessoas, elas estão imbuídas em um tipo de julgamento, de crenças, ou seja, um padrão inconsciente, no modo automático, de sempre repetir as mesmas coisas. E aí o que acontece? Traz ele, aquela energia do ambiente, traz ele para um padrão inconsciente. E naquele momento que eu estava consciente com ele, ele estava completamente muito lúcido. É o que eu gostaria de falar, foi a palavra que tinha me sumido. Às vezes ele foge um pouco à lucidez das coisas. Naquele exato momento no quarto comigo, eu estava ali presente com ele, e ele estava bem lúcido. E falando comigo, explicando comigo. E ele disse, meu filho, quando eu morrer, vai ser do mesmo jeito? E aí eu comecei a falar com ele. Eu disse, meu avô, não tem para onde o senhor ir. Né? Para onde vamos? Qual é esse lugar que a gente acha que a gente vai? Né? Se a gente pegar um foguete daqui e atravessar o céu, a gente não chega a nenhum lugar no seu espaço. Ou seja, naquele ponto, ele olhou para mim e disse, mas não faz sentido tudo que você está me dizendo que realmente como é? Ele se faz um sentido muito grande, meu filho. Muito obrigado por isso. E ele saiu alegre e satisfeito, porque ele gerou um conflito com o que ele viu e as pessoas estavam negando a experiência dele.
E aquilo estava gerando um conflito nele, ele estava ficando mais preocupado cada vez mais. E a partir do ponto que eu conversei com ele, eu expliquei para ele alguns conceitos, algumas coisas existentes, né? E que aquilo poderia ser uma prova na experiência dele que ele não precisava ter medo para quando chegasse o resto, né? O fim da vida dele. Ou seja, o irmão, de certa forma, que já era bem velho, veio e disse, está tudo bem. Então, naquele ponto, ele disse, tá, então é isso. E é engraçado que quando ele voltou para a sala, né, com minhas tias, com minha mãe, ele disse assim, minha filha, tive uma conversa muito boa com ele. Ai, que menino sabido, inteligente. E aí, minha mãe fez, o que foi que você falou para ele? Porque ele tá outra pessoa. Eu disse, só conversei com ele e estive ali para conversar com ele. E ela disse, realmente precisamos ter um pouco mais de paciência. Eu disse, tá aí uma lição que fica para vocês verem. Ele está trazendo uma coisa para vocês. Paciência na sua vida para entender que um dia esse ponto a gente também pode chegar. E precisa de alguém ao nosso redor para termos paciência também e estarmos ali. Então, daquele ponto, depois ele voltou para a inconsciência dele, né, por causa daquele ambiente falatório de novo. Mas o engraçado é que ele sempre fica calmo e quieto, observando a interação das pessoas. E é isso que é mágico, sabe? É esse ponto, por exemplo, que eu chamo. Muitas vezes a gente tem uma inquietude em nós. Por que, Eduardo, você pontua tanto para nós? Porque a maioria das coisas que vemos no outro está dentro de nós. Tem um dizer que diz assim, só apenas um santo reconhece outro santo. Porque ambos sabem a jornada que trilharam. E é por isso que é importante olharmos para nós, seja em qualquer situação. Né? Não olharmos para nós com essa temporariedade na vida, no sentido de que, eu te pergunto, será que a vida é só prazer, dinheiro e tentar ser alguém que sabemos que não somos? Ou a vida é muito mais profunda que isso? No sentido de que podemos investir a nossa atenção 100% em nós mesmos e criar aquele ambiente que queremos estar e sentimos que queremos estar. Da mesma forma que arrumamos a nossa casa, né, ou recebemos visita e abrimos a porta se queremos ou não, podemos tirar aquilo que já não nos serve, colocar afora, precisa substituir de nenhuma forma. Podemos estar numa forma vazia, né? Existe uma diferença quando estamos com um quarto muito amontoado de coisa e uma diferença quando temos um quarto simplesmente com o que precisamos e completamente vazio, pois temos espaço para respirar, espaço para viver. E é esse espaço que começamos a dar na nossa vida, no sentido de tirarmos aquilo que não nos serve, que começamos a ter um reconhecimento da nossa própria vida e da do outro, para quando chegar nesses momentos finais, estarmos ali completamente presentes. No sentido de entendermos que a morte não é algo que se finaliza, pode ser algo que simplesmente começa novamente, mas que não conseguimos ver com os nossos olhos, nem entender com a nossa mente, mas podemos estar ligados através do nosso coração. Por isso que muitas vezes alguém morre e temos um sonho. Alguém morre e sentimos uma presença, um cheiro ao nosso redor. Precisamos dizer que aquilo não existe? De nenhuma forma. Podemos reconhecer aquilo em nosso coração, ao menos, integrar essa pessoa em nosso coração? Podemos, porque o que daqui dessa vida nós não levamos nada. Mas levamos todas as interações que temos com todas as pessoas e todos aqueles momentos gostosos que ficaram marcados em nós. Mas não os momentos que ficaram na nossa memória em conflito, mas os momentos que realmente foram verdadeiros, foram sinceros, que fomos transparentes, e é essa transparência que nós precisamos. Devemos ter medo da nossa vida ou das nossas crenças? De forma nenhuma. Do mesmo jeito que podemos ver uma sombra no quarto quando apagamos a luz e acendemos a luz e vemos que foi a nossa própria camisa, podemos nos desfazer dessa imaginação sendo direcionada contra nós mesmos. Eu acho que o Sadhguru, ele fala dessa forma. A nossa mente, nós utilizamos como uma imaginação que não está sendo direcionada para o campo que precisa ser direcionado, né? Pode ser uma forma criativa, algumas pessoas, alguns amigos falam, estou tendo muitos pensamentos negativos. Eu crio uma história de terror, pode até dar bastante dinheiro,
Mas ficar sentado no sofá, assistindo o filme, tendo pensamento negativo, eu fico, mas como assim você está acreditando que esses pensamentos são reais? O momento real é você estar ali presente, assistindo um filme, né? Ou presente com uma pessoa, mesmo que ela esteja naquela dor, mas que a gente inclua essa dor de uma forma carinhosa e amorosa, porque a dor pode se desfazer nesse sentido, né? A gente cria essa, esse ligamento entre eu e a dor, e não que eu estou sentindo essa dor nessa parte do corpo. Sou a dor? Não, porque consigo assistir, estar consciente dessa dor. Mas porque alimentamos por muito tempo que somos esse corpo, essa mente, acreditamos que somos a dor e acreditamos que essa dor é referente a alguma coisa do passado. Pode ser simplesmente se pisamos o pé no prego, vamos deixar o pé no prego? Ou simplesmente tiramos o prego, reconhecemos aquilo, fazemos a higienização e temos essa consciência de, nossa, se eu ver um prego novamente, não pisa. Entende? Isso é um aprendizado de uma certa forma, consciente, de uma forma integrativa. E é isso que é mais importante no momento final. Integrar, não excluir ou se afirmar, mas escutar, ter compaixão e estar presente, silenciando tudo aquilo, todas as desculpa, todos os nossos apegos e amarras. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui que engasgou. Gente, como vocês estão achando? Está indo bem? Está indo legal? Dá um yes, fala um sim. Estão me ouvindo? Estão aqui ainda? Quero saber se eu não estou falando com vivo. Todos estão vivos, não é? Presentes aqui comigo. Sei que alguns pensamentos vão estar aqui e acolá, tentando ver alguma coisa, onde é que eu vejo, onde é que eu aplico, mas estão aqui comigo. Dá um simzinho aí, dá um hello. Olha, temos uma interação da Edmara. Eu vou ler aqui para todos, tá? E aí eu posso ver se tem algo que eu possa fazer um comentário. Bianca, maravilhoso. Obrigado. Vamos lá. Boa noite. Tenho uma dúvida. Sou enfermeira e muitas vezes tive sensações ruins e passei mal fazendo atendimentos aos pacientes e familiares, ou até mesmo junto aos colegas de equipe. As sensações, na maioria das vezes, são dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, choro, a pressão aumenta. Enfim, entro em oração, que por vezes não consigo nem por vezes nem consigo completar. O que você sugere quando isso acontece novamente, visto que essa sensibilidade parece uma eternidade e não consigo controlar? Nem sempre isso acontece nos casos terminais e nem sempre percebo de que direção veio. Maravilhoso, e é algo que realmente muitas vezes não reconhecemos, né, de acordo com a nossa sociedade. Eu acredito que é muito mais simples, até mesmo na nossa cultura, né, do brasileira, por exemplo, porque temos diversas religiões aceitas e conhecidas, e aqui no Canadá, geralmente as pessoas são muito mais céticas com isso, com tipo, certas coisas elas vão achar que é algo mais físico, né, que é algum problema de saúde, mas sim, existe uma certa sensibilidade, sim. Nesse momento que você fala, e não consigo controlar, visto que essa sensibilidade parece uma eternidade e não consigo controlar. Vamos lá, um ponto importante é não tentar controlar nada. O tentar controlar as coisas, muitas vezes, é como se você tivesse em um banho, né, no chuveiro, a água está passando e você quer abraçar a água e segurar tudo. Então, você gera esse apego àquilo e você reconhece que algo está errado em tentar controlar, né? A gente tenta controlar as coisas que a gente considera que tem algo errado, algo não está indo bem. O interessante de você fazer, você pode fazer suas orações de acordo com as suas crenças. Por exemplo, você acredita em espírito ou não, anjos ou não, guias, mentores ou não? Sempre temos uma crença que acredita em alguma coisa, né? Se a gente acredita, por exemplo, que a energia de Deus é a maior, podemos, por exemplo, nos circular com a energia divina, né, na nossa mente, fazer umas orações internamente, assim, tipo, nossa, que os anjos de luz estejam aqui comigo nesse espaço, né, que me protejam de tudo isso. E você estar consciente quando essas coisas surgem.
esse ponto é um ponto mais importante no sentido de que, por exemplo, você está sentindo uma náusea, perceba a náusea surgindo, não tente mudar, não tente brigar, não tente direcionar, esteja como se estivesse presente no banho e sentindo a água passar. Se a água é quente ou fria, sinta a água passar e deixa ir. Nesse sentido, você vai permitir que qualquer coisa que esteja passando passe através de você e não fique. E você fica consciente. Eu já tive algumas experiências, por exemplo, de que eu acordei no dia e eu senti a cabeça, né, ali batendo. Eu olhei para aquela dor de cabeça e que continuei fazendo minhas coisas. Eu já não fiquei, nossa, dor de cabeça já está vindo. Ai, preciso já fazer alguma coisa, vai ser o dia todo assim, poxa, esse vai estragar o meu dia, etc. Isso nós seguramos. Então, quando seguramos, abrimos a porta e convidamos para aquilo estar ali. Então, nesse momento, perceba, dê essa distanciação. Sentir uma dor de cabeça, uma náusea, uma dor intensa, respira, fica atento da respiração, toma uma água presente, sentindo a água e não segura. Você vai ver que você vai permitir qualquer coisa que não é sua partir para o caminho dela, mesmo que a gente não entenda. E você vai ficar mais consciente dessa sua sensibilidade. Essa sensibilidade, ela se mostra no momento que é algo pessoal que eu vejo, ou que eu vejo que tem um sofrimento ali, eu reconheço em mim que aquela pessoa está sentindo muita dor, ou que eu tenho que simplesmente tentar salvar aquela vida, ou tentar salvar aquela pessoa. Ou seja, esse campo de inclusão e de não identidade com aquela situação, com aquela pessoa. Esteja ali para aquela pessoa, faça o seu trabalho da forma que você sabe fazer, tenho certeza que você sabe fazer. E do mesmo jeito que, por exemplo, você pode dar uma injeção em uma pessoa e você sabe que é necessário aquela injeção, mas que a injeção não vai ficar ali sempre, você pode perceber que aquelas coisas vão ir e vir. Do mesmo modo que, por exemplo, você já percebeu, posso ler aqui, você já percebeu que às vezes surgem as sensações e às vezes não surgem. Ou seja, podem surgir naquele momento e você agora está aqui e nada disso surge. Ou seja, você já está consciente de que isso surge. Então, da próxima vez que surgir, você vai estar muito mais consciente. Ops, tenho que deixar aí, não me apega. E sua oraçãozinha, você faz sua oração, né, como proteção, chama esses anjos de luz, né, arcanjos, o que for melhor para você dentro da sua crença. Para criar ao meu redor um ambiente de luz e amor incondicional, para eu estar presente nesse ambiente sem segurar nada que não é meu, e que eu esteja aqui fazendo o meu serviço junto com a luz e o amor incondicional, posso dizer assim. Eu gosto muito dessa fala da luz e amor incondicional, porque dá um senso de paz dentro de nós. E nós estamos realmente ali, presentes para trabalhar aquilo. E você vai ver que vai ocorrer uma transformação na sua forma de ver essa sensibilidade. Né? Porque muitas vezes achamos que, por considerarmos errado certas sensações que temos, são considerados negativos. Às vezes não, às vezes o ambiente está muito frio, o ambiente está muito quente, mas não significa que aquele ambiente é ruim, né? Ou bem ou ruim. Simplesmente é o que é. Então, esteja presente consigo, esteja presente com você, e você vai perceber que nada disso que nunca foi seu não vai estar aí. Porque nada transitório é nosso, simplesmente está passando. Só precisamos aprender mais a permitir isso passar, entende? E nós estarmos ali apenas como uma testemunha. A Andrea falou, pode estar presente, acompanhando o momento da morte de alguém, é um momento único, é um privilégio imenso. Exatamente. Existem até mesmo experiência de algumas pessoas, onde essas pessoas estavam no ambiente, né? Algumas sofrendo, mas essas outras estavam presentes ali, né? Sabendo que aquela pessoa estava indo em paz, e que eles sentiram uma paz imensa quando teve o último suspiro, né? Falando assim, que o ambiente foi incluído em paz, por exemplo. Ou seja, muitas vezes essa ideia que nós temos que tudo é sofrimento ou que é humanizado, o nosso sentir, ele não é humanizado, sabe?
eu até recebi uma mensagem de uma amiga onde ela falava sobre os animais domésticos, por exemplo, e ela falava que os animais domésticos era tipo um filho, etc. Nós temos essa forma mental de humanizar tudo, né? Até mesmo, por exemplo, ela estava falando de um animal doméstico que seria, por exemplo, melhor que uma pessoa. E aí eu falei, é tão engraçado porque os humanos transformaram os animais em domésticos para tentar curar certas depressões, tristezas ou carências. Ou seja, quem está controlando quem, né? Então, será que realmente um animal é melhor ou o humano tentou se mostrar superior através dessa forma egóica de ver as coisas? Entende? Então, é importante a gente não humanizar tudo e achar que tudo é daquela forma através do que nós percebemos na nossa experiência, entende? Sou espiritualista, acredito em espíritos de luz e aqueles que não têm tanta luz assim. Gratidão pela explicação. Edmara, e para todos vocês, eu costumo dizer o seguinte: o negativo é apenas o amor que não foi descoberto como amor ainda. Da mesma forma que existem pessoas ignorantes na forma de não ter um conhecimento, uma sabedoria a mais, um conhecimento a mais, né? E achar que o mundo é daquela forma concreta, fechada e má, por exemplo. Mesmo esses que não têm luz, quando incluímos no sentido de que tudo está bem e fazemos isso através da nossa experiência, tornamos-nos professores para aqueles que ainda estão presos em ignorâncias. Mas através da nossa própria experiência de vida, compreende? Tem um filme que é de um espírita, eu esqueci o nome dele. É, ele teve até contato com o Chico Xavier. Ele é da Bahia, não lembro. Tem um filme e é muito bonito o filme. É, é, não sou religioso, né? Não sou de uma religião específica, mas também incluo tudo como um só. Tudo é necessário nesse mundo. Então, tem um momento no filme que ele fala, tem esse espírito, né, negativo que acompanha sempre ele, e aí ele diz, um dia eu vou transformar o seu coração. E ele mostra através das ações dele, e essa inteligência ou esse ser, né, que estava em ignorância, começa, aceita aquilo, mas ele não tentou doutrinar o espírito, ele mostrou através das ações dele. Então, assim é dessa forma, sabe? Porque é tipo assim, se cadeia fosse bom para todo mundo, seria uma escola reformatória de amor, né? E muitas vezes a pessoa, quando vai para a cadeia, né, um preso, ele sai pior do que voltou, porque ele não tem uma educação, uma conscientização, uma inclusão, né? Ele é excluído completamente e culpado por aquilo, né? Mas a gente muitas vezes não sabe por qual motivo ele escolheu aquele caminho diferente do nosso. Então, dessa mesma forma, sabe? Um sentimento negativo, mesmo que nós não vejamos, abraça aquilo, porque é um amor que ainda não foi descoberto como amor. E quando a gente simplesmente nos transformamos nesse amor, qualquer coisa que entre em contato com nós pode ser transformada. Né? É igual a uma pessoa criativa. Pode pegar qualquer coisa no lixo e transformar em uma peça maravilhosa. Então, desse mesmo jeito, entende? Isso, Divaldo Franco, exatamente. Luciana, obrigada. Então, gente, só para lembrar, não sei, algumas pessoas chegaram atrasadas, tá? Aqui, né, é sobre espiritualidade, mas é aquilo, nós incluímos e não excluímos. Tudo está bem, não importa qual religião, qual credo. Né? Se eu falei algo que tocou muito em alguma crença sua, ou em algo que ficou ali preso em você, você pode compartilhar aqui e a gente pode ver isso de uma forma diferente, ou tentar ver uma forma através do não julgamento, né? Através de uma forma muito mais expansiva de ver as coisas, onde incluímos para poder lidar naqueles momentos que a gente talvez possa achar que a gente não podia lidar ou não podia entender, mas que a gente pode trazer um trabalho para o outro, né? Um compartilhamento para o outro de uma forma diferente. Alguém tem alguma mais outra questão? Alice, tem mais algum outro questionamento? Ficou respondido sobre a sua pergunta, né? Sobre o estágio final, estado final? Estou em dúvida sobre a palavra. Não, ficou respondido sim. Acho que fica aí para o pessoal se manifestar, se tirar mais dúvidas, se quiser ligar as câmeras, ligar o microfone também, para a gente poder interagir um pouquinho. Se não, fique à vontade.
Alguém tem mais alguma questão? Podemos entrar em mais a... Posso prosseguir para mais algum assunto? Então, ou podemos fazer até mesmo um exercício, e após o exercício, se quiser, vocês podem falar e trazer, né, do ponto de vista de experiência, da experiência de vocês. Eu gosto muito desse exercício que eu vou fazer, compartilhar com vocês. Não é algo que é meu, né? Então, não foi eu que criei o exercício. Eu posso dizer que ele foi o meu guru, o meu professor espiritual, mesmo sem ele me conhecer ainda. Nunca ouvi ninguém da ciência falar dessa forma. Já me sinto menos doida. Então, Bianca, eu até esqueci de falar, como, tipo, eu vivi a experiência do cristianismo por 7, 8 anos, cheguei até ser coroinha. Então, fui para a igreja evangélica, fui para espiritismo, fui para umbanda, fui para bruxaria, fui para santo daime e cheguei a lugar nenhum. Posso dizer assim, quando cheguei em lugar nenhum, foi onde eu cheguei a tudo. Eu posso dizer assim. É simplesmente como um silêncio, sabe? Eu abandonei tudo. Então, eu me formei como designer gráfico, como coach de vida também, e também cheguei a começar um curso de engenharia de pesca, né, na Universidade Federal de Sergipe, mas abandonei porque não estava muito em sincronia comigo. Nunca estudei para terapias holísticas de nenhuma forma, fiz um curso de apometria, mas também não uso muito. Comecei a fazer trabalhos com leituras de tarô, mas foi completamente intuitivo. Nunca estudei para nada de tarô, surgiu e eu entrei naquilo, né? Por convite de minha própria irmã. Vamos lá, quero saber sobre esse boy aqui. E aí eu, tá, vamos. Então foi assim que surgiu outra fase. Sinto mais dificuldade em lidar com pacientes paliativos quando jovens. Lidar com essa finitude no jovem, percebo que é difícil para toda a equipe. Luciana, você poderia me informar assim, mais ou menos a idade do que você considera jovem, por exemplo, para que eu possa ter uma ideia assim, mais ou menos da consciência, né, que eu estou falando naquele momento. Então, como eu estava continuando, né, sempre fiz um pouco de tudo. Já fui tatuador nessa vida, já fui cantor de coral e enfim, já foi um mix de tudo, né? Então, trabalhei em restaurantes aqui no Canadá e hoje eu trabalho com essa orientação intuitiva, né? É algo que, na verdade, é tipo, você deixa o ego de lado. Chega um momento nessa jornada que você percebe, né, quem você é, posso dizer assim, e você fica enraizando mais nesse ser, né, nesse divino em nós. E o ego passa a ficar sendo no banco do passageiro, sabe? Essa divinidade começa a seguir o caminho e guiar tudo. Então, deixa eu ver. Por exemplo, estamos com um paciente de 44 anos que teve um AVC hemorrágico e está em estado comatoso. Como ajudar essa família na perda inesperada e repentina? Uhum. Olha, vou te chamar de Lu, tá? Eu gosto muito dessa coisa assim de já inventar um apelidinho assim pra gente se sentir próximos, entende? Então, assim, eu sou bem transparente. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou bem transparente. A gente conversa sobre tudo a qualquer momento sem julgamento nenhum. E é aqui esse espaço que eu quero fazer para nós, tá, Lu? Então, tá. Como ajudar a família na perda inesperada? Primeiro, precisamos entender uma coisa. Eu posso falar assim de uma forma mais lógica. Estamos aqui como se fosse numa jornada da nossa alma que decidiu aprender lições de vidas, lições essas que se apresentam como medos e dúvidas em determinados momentos e através de dores como consideramos. Muitas vezes não entendemos por que pacientes subitamente morrem e deixam a família toda naquele sentimento de dor. Por quê? Muitas vezes aquela alma escolheu ser um participante importante em trazer lições para a família, porque muitas vezes aquela alma é um pouco mais avançada no sentido de estudo, sabe? De aprendizado de lições. Então, dessa forma, existe aquilo que eu falei no início. Podemos nos desarmar um pouco,
escutar para saber lidar com aquilo e tentar dar um pouco de conscientização naquele exato momento. Como, por exemplo, como ajudar na família nessa perda inesperada. Eu tenho um tio, eu vou trazer esse exemplo. Eu tenho um tio que ele teve, acho que já teve 3 cânceres, algo assim. Então, assim, ele era alcoólatra por muitos anos, foi alcoólatra por muitos anos. Então, surgiu o primeiro câncer e ele abandonou tudo e, tipo assim, ele é sempre positivo na forma dele. Ele sempre está brincando, sempre está conversando, fazendo brincadeira até mesmo com as enfermeiras. Até ele chegou para uma enfermeira, ele já está bem nessa idade, eu acho, 45 para 50 anos, mais ou menos. Ele chegou para a enfermeira e fez: enfermeira, se eu não tivesse doente, a gente ia te dar uns beijinhos ali, viu? Porque a senhora é bonita. E começa a rir, porque esse é o jeito dele de brincar com as pessoas. E a enfermeira ficava brincando com ele: o senhor não tem jeito mesmo. Ele: eu não estou morto não, ainda não. Posso namorar muito bem. E aí, o que acontece? Essa forma positiva dele lidar desse jeito, minha mãe é sempre assim. Minha mãe, uma pedra caiu, ela disse que está chegando um meteoro no mundo. Então, a gente tem que ter essa forma de chegar para a pessoa como entendendo como a gente pode lidar com o outro, né? Então, assim, como a gente pode entender? Nos afastando um pouco da nossa vida pessoal, entende? É chegar em um ambiente quietinho, calado, sem julgar e ouvindo. E assim, eu entendo que é um momento de dor, mas o que a senhora está sentindo nesse exato momento? Se tem essa comunicação. Então a gente tem que ter uma comunicação muito transparente, sabe? Real. No sentido de investigar o sentimento no outro. De tentar entender o sentimento no outro. E quando a gente entender aquilo, o que eu sinto que eu poderia lhe falar de maior conforto, de aprendizado para essa pessoa? Você pode sempre utilizar essa perguntinha. O que eu sinto, não o que eu penso. O que a gente pensa sempre vem cheio de condicionamento. Mas o que eu sinto que eu posso falar para essa pessoa nesse exato momento? E aí vão surgir palavras de você que vai ser as exatas palavras para aquele exato momento. Porque muitas vezes o sofrimento, Lu, ele é o maior professor que nós temos nesse mundo. Se não fosse através do sofrimento, jamais buscaríamos a verdadeira felicidade em nós. Mesmo quando a gente tem rios de dinheiro, rios de sensações prazerosas, experiências prazerosas. Então, esse sofrimento, ele é o professor nessa vida. Assim, para quem não sabe aqui, para quem não escutou, mas não escutou, mas eu não compartilhei isso com vocês. Anos atrás, eu tentei me suicidar, né? Porque eu estava infeliz, minha família não me escutava, só me julgava. Então, algo dentro de mim despertou no momento que eu estava pronto para fazer o ato. E aí eu decidi: se isso não é minha vida e não importa quem seja, eu vou tomar as rédeas da minha vida. E essa inteligência, né? Eu costumo dizer que a graça divina em nós começou a me trilhar para caminhos onde meu coração pulava, né? E hoje eu estou aqui nessa forma de consciência, posso dizer assim, porque eu ouvi esse coração meu. E eu entendi a minha família, jamais culpei os meus pais pelos ensinamentos que eles tiveram de quando tiveram. Eles são daquela forma porque tiveram aquilo, eles não posso exigir que eles tenham mais. Então, muitas vezes eu tento compartilhar com a minha mãe, tipo: a senhora pode olhar dessa forma, fazer suas orações para a sua Ave Maria que você gosta, né? Ela faz, mas muitas vezes volta tudo de novo. E quando eu tento uma pegada muito mais forte com ela, no sentido de: vamos lá, por que a senhora sente isso? Por que a senhora está sentindo esse, me fugiu a palavra, mas esse sentimento de não perdoar o outro? E ela fala: eu não quero mais isso. E aí tá tudo bem, porque o sofrimento é o melhor professor dela naquele exato momento. E existe essa inteligência em todos nós, esse Deus em todos nós, que sempre trilha a gente para os caminhos onde a gente precisa. Então, muitas vezes a gente precisa ter essa abertura e entendimento em nós, que a gente sente quando a gente deve falar ou não deve falar. E quando a gente não deve falar, a gente tem que simplesmente dizer que tudo está em paz e enviar a luz ou amor para aquelas pessoas, para que entendam na jornada dela. Entende? Então, pode ser difícil para você com essa relação do seu paciente, porque muitas vezes, quando a gente está envolvido nesse sentimento, essa inteligência ela surge com esses pensamentos e a gente diz o que é necessário, mas a gente precisa estar sem as nossas roupas.
sem as nossas condições, sem a nossa vida pessoal no meio envolvido. Entende? Para a gente passar informação limpa. Então, é possível? É possível. Exige trabalho? Não. Exige coragem. Então, coragem a gente precisa ter para poder nos afastar da nossa vida pessoal, compreende? Então, você sente que ficou respondida a questão? Se não podemos compartilhar de uma outra forma, você pode falar aqui comigo. E aí podemos fazer pensei justamente isso, estar desarmada. Exatamente. Esse desarme até mesmo nos proporciona para algo novo, né? Porque, assim, a maior parte da nossa vida é o desconhecido, né? Ou seja, vivemos mais o desconhecido do que o conhecido, porque aquilo que a gente conhece já está no passado, ou seja, não está mais novo aqui no presente, né? Então, cada segundinho é uma novidade, né? Então, essas idealizações de um passado que a gente sabe, a gente tem que estar pronto para isso. E até mesmo esses aprendizados que o outro traz para nós mesmos. Tipo assim, poxa, eu queria ajudar eles, mas eu sinto que eu não posso. E você vê aquilo na sua vida. Ou seja, nossa, que lindo e maravilhoso que essa pessoa nesse estado trouxe até esse aprendizado para eu olhar para mim. Isso que está como gastura em mim, sabe? Esse sentimento preso. Ou seja, muitas vezes temos professores que não estão em imagem de professores, mas estão em imagens de experiências diante de nós. Pensei justamente isso, está desarmada, perfeito, grata. Grata a ti pela pergunta. É sempre um aprendizado para todos nós, né? Então, vamos lá para o exercício, vocês estão prontos? Né? Vamos fazer um exercício, desarma as canetas, as anotações, deixa tudo de lado, relaxa um pouco na cadeira, na cama, onde você estiver aí. Então, vamos lá. Eu vou indicar a vocês tudo, tá? Então, vocês não vão conseguir me responder tudo, mas prestem atenção ao direcionamento que eu estou dando a vocês, ok? E vá sempre olhando para a direção onde eu estou falando, para que você tenha a sua própria experiência. Ao final do exercício, vocês podem jogar as questões, ou o que vocês viram, ou como que foi para vocês, tá bem? E a gente pode tratar isso de uma forma mais prática. Então, vamos lá. Fiquem relaxados, podem fechar os olhos, eu prefiro que fechem os olhos, só me ouçam, tá? Vou dizer quando abrirem os olhos e tudo certinho, então não se preocupem, apenas ouçam minha voz. Se façam relaxados no ambiente, preste atenção na sua respiração agora. Vamos tomar 3 respirações bem profundas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Inspirando e expirando. Mais uma vez, inspirando e expirando. Então, da mesma forma que fazemos aqui, né, quando se pedem para tirar os sapatos, eu peço para vocês deixarem de lado agora na porta de vocês, né, do quarto, do ambiente, todo o passado, toda a história de vocês, todo o futuro, toda a história de presente e tempo. Vamos deixar apenas de lado. Ao final do exercício, vocês decidem se querem pegar de volta. Continuem respirando e vamos deixar tudo isso de volta. Nesse exato momento, começamos a perceber isso dentro de nós, como um espaço. Qualquer palavra que surgir na mente de vocês, deixem de lado porque vem do passado. Não precisa se preocupar, apenas continuem prestando atenção na minha voz, na sua respiração, em tudo isso, nas sensações do seu corpo, o corpo relaxando. Mas vamos voltar para ver esse espaço que ficou em nós quando deixamos de lado esse presente, passado e futuro. Nesse exato momento, eu vou fazer alguns questionamentos, mas vocês não precisam responder, apenas prestar atenção, observando esse espaço interno que ficou presente. Olhem internamente se esse espaço tem alguma idade, se é mais novo ou mais velho. Apenas observem. Se vocês não conseguem dar idade, tudo bem.
Se vocês deram idade, deixa de lado, porque também faz parte do passado. Continua percebendo esse espaço. Observe se esse espaço interno é de algum sexo masculino ou feminino. Se não tem sexo, ou se surgiu sexo, deixa também a ideia de lado, porque vem do passado, mais uma vez. Não tem problema. Permanece observando esse espaço. Agora eu te pergunto, esse espaço existe algum tipo de altura? Vocês conseguem delimitar espaço, ou dizer tem tantos metros, ou é ilimitado? Olhem direitinho. Se você veio alguma coisa em sua mente sobre tamanho, deixa também de lado e permanece observando esse espaço interior. É como um espaço infinito. Mesmo que surja alguma idealização de imagem, imaginação, cores, deixa também de lado, porque vem do passado. É imaginação. Vamos deixar a imaginação também de lado. Vamos prestar atenção a esse espaço. Agora, continuando prestando atenção nesse espaço, que é como um infinito, pergunte-se ou se veja se tem algum tipo de sofrimento ou alguma dor nesse espaço. Se surgir algum tipo de sofrimento, também deixa de lado, porque vem do passado. Observe se esse espaço é como uma paz interna, como um silêncio interior, presente, e você consegue observar esse espaço. Qualquer outra coisa que surja, que qualifique esse espaço, deixa de lado. Não precisa qualificar ou quantificar agora. Deixa de lado. E permanece observando e sentindo essa paz nesse espaço. Um espaço sem limitação, sem diferenças. Observe agora se existe qualquer tipo de julgamento entre você e esse espaço. Se surgir qualquer tipo de julgamento, deixa também de lado e observa esse espaço interior. Agora vamos observar se esse espaço é como um silêncio, a paz, mas ao mesmo tempo preenchido e vazio. Perceba se esse espaço está como preenchido e vazio ao mesmo tempo, mas sem nenhum tipo de sofrimento. Se surgir qualquer tipo de sofrimento, deixa de lado. Agora, observando esse espaço, perceba se tem alguma diferença entre quem você realmente é e sobre esse espaço, ou você não consegue se separar de forma alguma. Qualquer tipo de julgamento, deixe de lado e perceba se você consegue se separar desse espaço. Se você realmente percebeu esse espaço, você vai notar que não dá para se separar desse espaço. Você está consciente, você está em silêncio, em paz. E esse espaço é quem você realmente é. Você não tem como se separar. Nesse exato momento, você vai abrindo seus olhos e percebendo as coisas ao seu redor. E percebendo ainda esse espaço, observe se tem diferença ao que você vê com esses olhos e o que você percebe desse espaço interior. Perceba que você está completamente aqui no presente. E a paz interior é quem você realmente é, e não algo a ser alcançado mais. Estão aqui. Alguém surgiu algum questionamento do exercício, alguma coisa? Estão ainda sem conseguir falar ou
nesse estado de ser, nesse estado de estar presente. E agora, ao final do exercício, vocês podem decidir se vocês querem a bagagem de volta ou se vocês podem utilizar apenas como a memória. Estão todos bem? Estão todos vivos aqui ainda? Não deixaram de existir? Vocês podem falar alguma coisa, né? Como foi a experiência para vocês? Como foi o exercício? Como você está nesse exato momento? Se você fosse dizer uma palavra para o seu estado agora, o que você falaria? Digita aí para mim agora. Para nós, na verdade. Estamos... Me sinto mais leve. Mais alguém com mais alguma palavra? Então, é isso, gente, que eu falo, paz, exatamente. E é esse espaço que nós podemos ter quando precisamos lidar com certas situações ou até mesmo qualquer momento na nossa vida, né? Porque é algo que, se você percebeu, você vai ver que você não conseguiu se separar desse espaço, dessa paz, dessa leveza. Não é algo que você se separa. É algo que sempre esteve presente em nós, sempre está aqui, mas na verdade estamos muito ocupados, né, com o fazer e não com o estar. E nesse estado de estar tranquila, leve, exatamente. Se você percebeu realmente o exercício, você vai ver que não tem diferença entre quem você é e esse sentimento, essa sensação. E que a partir desse ponto você pode continuar falando comigo, por exemplo, como vocês estão falando. Vocês estão conscientes, mas isso não sai de si. Entende? Então, é algo que você pode cultivar, né, cada vez mais a sua atenção para isso, para esse estado de ser que você é e lidar com o seu dia a dia. Então, não significa que vocês não precisam lidar, vocês vão perder tudo isso? Jamais. Não tem como perder. A gente tem como colocar mais coisas, mas a gente sempre está consciente daquilo que a gente colocou. E é esse o ponto em viver uma vida consciente. Consciente do seu estado natural. Da mesma forma que, por exemplo, quando temos um desejo a alcançar e alcançamos o desejo e achamos que é o alcance do desejo que ficamos felizes, mas não é. É a ausência do desejo que percebemos que já somos felizes. Ou seja, na ausência de todos os desejos, na ausência de todos aqueles pensamentos, vocês perceberam a paz, a leveza, a tranquilidade que já está em vocês, como vocês são. E que não é preciso fazer algo para alcançar isso. Só precisamos estar atentos para manter isso, mesmo diante dos afazeres. Entende? Oi, Liz, também está viva? Desculpa, ainda estou aproveitando. Então, Acho vai que lá. você finalizou. Acho que alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria, na verdade, mudando totalmente de assunto, agradecer a participação do gatinho da Andréia, que ficou ali dando show no fundo por várias vezes. Muito lindo ele. Eu não consegui ver, porque a tela para mim tá bem pequenininha e eu fiquei focado na câmera, né, para olhar para você, né? Mesmo vendo minha câmera, estou vendo você aí. Então, eu não vi, mas ele deu o ar dele de dizer: estou aqui também, né? O universo está aqui permeando tudo. Foi. Ela ainda, pelo que eu vi, ela ainda tentou deixar ele, mandar ele embora, mas ele não desistiu.
Mas, Não, ele gente, tem. se vocês não tiverem mais dúvida, não quiserem falar mais nada, eu queria agradecer demais a presença do Eduardo, né, ter topado falar com a gente, conversar e investir o tempo dele, né, num momento tão proveitoso. E queria aproveitar e agradecer a vocês também, né, de estarem aqui, segundona, né, à noite. Sei que tá todo mundo cansado, muitas vezes do dia de trabalho, né? Então, parabéns e obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês, né, a presença de todos vocês, queridos, que alguns me conhecem, outros não me conhecem, agora estão me conhecendo. É, para você, tipo, eu compartilho bastante conteúdo gratuito, né? Enfim, conteúdos gratuitos eu compartilho através da minha rede social do Instagram, mas eu vou digitar aqui o meu Instagram para vocês, é do Santana, mas tem um underline aí. Então vocês podem me seguir lá, tá? Tenho bastante texto, vocês vão ver de todos os tipos de coisa, é aquilo. Eu gosto de incluir, não de excluir, né? Tudo tá sempre. O coração de Deus é muito grande para ter tudo e todos ao mesmo tempo, né? Então, vocês podem me seguir lá. Eu também não estou lançando agora, mas eu estou com a criação de um projeto, de um curso, né? Ainda estou a definir muito isso, mas vai ser tipo um curso de imersão, como por exemplo autoconhecimento, né? Ou despertar da consciência, expansão da consciência. Então, vamos trazer essa vivência mais para o dia a dia. Serão basicamente 7 a 8 semanas. Então, se vocês gostariam de deixar o seu nome já para a lista de espera, né? Porque é muito bem procurado e as turmas vão ser muito pequenas. Só vou abrir turmas para de 10 a 12 pessoas e vão ser aulas completamente ao vivo, como a gente está aqui, nada gravado. Vamos lidar com coisas muito pessoais, por exemplo, podemos lidar, né? Tudo aquilo que é muito focado em você. Então, se você tem interesse nisso, em se inscrever, deixar seu nome para a lista de espera, você pode escrever para contato@edusantana.com. Vou deixar aqui também o link. Então, é contato@edusantana.com. Então, vocês podem escrever para o meu e-mail dizendo que tem interesse ou que gostaria de mais informações, assim que eu tiver todo o material completo, né? Porque eu preciso organizar tudo em termos de horário, até mesmo daqueles que estão participando no curso, que como eu falei, eu moro aqui no Canadá, então temos uma diferença de horário e tudo certinho. Então, é isso, né? Também tem um canal no YouTube, vocês vão ver o link através do meu Instagram, tem alguns conteúdos, alguns vídeos gratuitos também. Eu super agradeço a todos vocês que tiraram o seu tempo para estar aqui, né, a prestar atenção realmente, a ficarem aqui. Tivemos maior quantidade de pessoas, mas apenas aqueles que precisavam ficaram. É sempre assim, o universo é sempre mágico. Foi muito mágico. Sei que não conheço todos vocês perto, mas tenho certeza que todos estão imersos em meu coração e com muito amor e muito carinho foi compartilhado. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Se quiserem me contatar, sempre podem. Eu sou sempre aberto para contato, tá? Não tem nada de distância entre nós. Estamos sempre aqui em apoio uns aos outros. Um grande beijo, um grande abraço e lembre-se sempre disso, que a paz sempre é vocês. Talvez vocês tenham percebido hoje, talvez vocês não tenham percebido ainda, mas vocês estão nessa jornada de descobrir que vocês são a própria paz. Então, um grande beijo, um grande abraço. Gratidão a todos vocês. E eu só posso dizer tanto amor que eu queria abraçar todos vocês agora. Então é isso. Muito obrigado, Liz, pelo convite. Tenham uma ótima semana e lembrem-se, espero que tenha ficado uma pontinha de algo no coração de vocês.